Bom dia, vamos iniciar a nossa aula de ciências. Bom, vamos falar sobre fatores abióticos. Quem são os fatores abióticos? São todos aqueles elementos físicos, químicos ou geológicos do planeta. Né? A terra, a água, o ar, tudo isso são fatores abióticos. Por que eles são fatores abióticos? Porque eles não são formados por células, mas eles são formados por uma partícula extremamente pequena chamada átomo. Os seres vivos, plantas e animais, eles são formados por células. E então, os elementos abióticos são formados por átomo. Os átomos, eles têm esta forma aqui, né? São formados pelo núcleo e pela eletrosfera ao redor. Então, vamos ver quais são os elementos que formam o átomo. O átomo, ele é formado pelo núcleo, e lá no núcleo existem duas partículas diferentes. Os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que não apresentam nenhuma carga, é neutro. E ao redor, girando ao redor, na eletrosfera, estão os elétrons que apresentam carga negativa. Um átomo, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando é que o átomo ele é negativo? Ele é chamado de ânion e ele é negativo porque ele tem mais elétrons ao redor dele do que prótons no núcleo. Então, eu tenho 3 prótons, mas eu tenho 5 elétrons. E os elétrons, como tem carga negativa, então ele é um átomo negativo. O positivo, ele vai ter mais prótons no núcleo e menos elétrons ao redor. Então, eu tenho 3 prótons e 1 elétron. Carga positiva é maior, ele é um átomo positivo. E o nêutron, então, é aquele átomo que apresenta a mesma quantidade de prótons no núcleo, a mesma quantidade de elétrons na eletrosfera, né? 3 e 3 também. Então, ele não apresenta nenhuma propriedade elétrica porque ele está neutro. Carga positiva e negativa igual. Bom, o que é o número de massa e o número atômico de um átomo? O número de massa de um átomo, ele é representado pela letra A e é a soma dos prótons e dos nêutrons do núcleo de um átomo. Então, o que está lá no núcleo do átomo, os prótons e os nêutrons do núcleo do átomo, é o meu número de massa. Olha só, o que eu tenho aqui, ó, meu número de massa seria quanto? Seria 6. Eu tenho 3 prótons e eu tenho 3 nêutrons. Então, meu número de massa aqui seria 3. Perdão, seria 6, porque é a soma dos prótons e dos nêutrons. Então, número de massa é isso, né? Representado pela letra A e os prótons mais os nêutrons do núcleo do átomo. Agora, o número atômico, ele é representado pela letra Z e é somente os prótons do núcleo do átomo. Somente os prótons. Eu represento assim. O X está representando um elemento químico qualquer, tá? Da minha tabela periódica que a gente vai ver depois. O A vai estar sempre acima e o número atômico vai estar sempre abaixo, tá? Então, ó, aqui é o sódio, né? O Na é o sódio. 23 é o número de massa, é os prótons e nêutrons do núcleo dele, e o número atômico é 11, que é somente os prótons dele. Bom, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu tenho um átomo de magnésio que ele tem 12 prótons e o número de massa dele é igual a 26. Qual é o número atômico, elétrons e nêutrons? Bom, eu tenho então 12 prótons
e eu tenho 26, que é o meu número de massa. O que é o número de massa? São os prótons mais os nêutrons. Então, qual é o meu número atômico? Meu número atômico eu sei que são somente os prótons. Quantos prótons eu tenho? 12. Então, meu número atômico é 12. Elétrons e prótons são sempre iguais, porque esse elemento químico ele é neutro. Então, se eu tenho 12 prótons, eu também vou ter 12 elétrons. Prótons e elétrons serão sempre iguais. E os nêutrons? Como é que eu vou saber quantos nêutrons eu tenho? Ora, se o meu número de massa é prótons e nêutrons, é 26, mas eu tenho os prótons, que é 12, é só eu diminuir. 26 menos 12, 14 é o meu número de nêutrons. Agora aqui, outro exemplo. Eu tenho o enxofre, aqui é o meu A, que é meu número de massa, e o 16 é o meu número atômico. Qual é o meu número de massa? 32. Qual é o meu número atômico? 16. Quantos elétrons eu tenho? Lembrando que elétrons e prótons são iguais. Número atômico é os prótons, então eu vou ter 16 elétrons, prótons também vai ser 16, e para mim saber o neutro basta eu diminuir. 32 menos o 16 também é 16. Atividade. Quando é que um átomo está eletricamente positivo, negativo e quando ele é neutro? Número 2. O que é número atômico e o que é número de massa? Agora eu quero que vocês identifiquem aqui no sódio o número de massa, o número atômico, nêutrons, prótons e elétrons deste número abaixo. Lembrando que prótons e elétrons são sempre iguais. Lembrando que número atômico é o número de prótons, que número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Lembrando que aqui em cima está o A, representando o meu número de massa. Aqui é o meu Z, representando o meu número atômico. Uma boa aula, uma boa semana. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora.